Oi pessoal, chegamos ao segundo vídeo de aproveitando o seu biscuit duro para poder fazer mais decorações. Vocês já viram aí na capa os spoilers do que a gente vai fazer. Acompanhe o vídeo todo que vocês vão gostar bastante. Lá no final eu dou algumas dicas para vocês de como que a gente pode utilizar. Eu vou dedicar esse finzinho do vídeo aí com as lápides para minha amiga Roberta, que é lá do Instagram, @cantinhosombrio. Ela faz cenários de terror. Eu gosto muito do trabalho dela, segue ela também, vocês vão gostar bastante. E é isso aí, gente. Bora pro vídeo aprender a utilizar esse biscuit, né? Não vamos jogar fora, não. Segue pro vídeo. E vamos ao segundo vídeo aproveitando um biscuit duro. Deixei até o áudio de fundo para vocês ouvirem o barulho. E a nossa primeira opção do vídeo de hoje são tábuas de madeira. Peguei uma tira desse biscuit duro e amassei bastante para deixar ela fina. Mesmo que ela fique num formato estranho inicialmente, a gente vai cortar ela em tiras. Então bora fazer a textura. Passei um pouco de água, peguei um alfinete e fui raspando várias linhas. E após a secagem eu cortei em várias tiras de diversos tamanhos diferentes, aproveitando cada pedacinho que eu tirei. Na parte da borda fui arrancando algumas partes para deixar no formato mais quadrado e fiz a textura em todos os lados. Agora só no outro dia a gente vai mexer. Agora que as tábuas estão secas, a gente vai ajustar o formato. Principalmente nas pontas, que fica mais arredondada, eu fui tirando para deixar o mais reta possível, aproveitando e já fazendo algumas marcações. E agora vamos pintar, para ver esses efeitos. Utilizando tons de marrons, desde marrom escuro até os marrons mais claros, a gente vai fazer a pintura, começando com os tons mais escuros e indo com os tons mais claros, usando o pincel cada vez mais seco. É interessante que as pinceladas sejam no sentido contrário das texturas, para poder aparecer bem as marcações que a gente fez. E aí você vai escolhendo as tonalidades de acordo com o estilo da madeira que você quer fazer, sendo ela mais gasta ou menos gasta, mais rústica ou menos rústica, de acordo com o seu cenário. E prontinho, aqui estão as nossas tábuas de madeira para utilizar nos nossos cenários. Não se esqueça de pintar todos os lados. Uma segunda opção é fazer pedras achatadas ou estilhaços, achatando bastante uma tira de biscuit e fazendo várias marcações de textura, da mesma forma como a gente fez agora há pouco. Depois de marcar bastante, vamos esperar até o próximo dia para poder cortar. Nessa parte, gente, infelizmente eu não estava no foco da câmera, mas eu fui cortando com a tesoura, dando esses formatos arredondadinhos. E como a pintura é muito parecida e fica repetitivo, eu pulei essa parte, mas vocês sabem como é, né? Se tiverem dúvida, é só vocês me perguntarem. A terceira opção é fazer pedrinhas, principalmente com esses restinhos que a gente vai tirando enquanto a gente tá fazendo as lasquinhas, é uma boa ideia. Irritante, né? Imagina ouvir isso o dia todo. Já tá tudo cortadinho aqui. E agora é só pintar, que eu também não vou repetir pra vocês. Vocês já sabem como a gente pinta pedrinhas, né? Então só fazer aquela mágica dos vídeos, que a gente junta tudo, bota a mão e ela se transforma em pedras pintadas. Seria bom se fosse assim, né? Vamos à nossa quarta opção, galhos e troncos. A gente amassa o biscuit para deixar o formato mais próximo possível de uma cobrinha ou um rolinho, em várias espessuras. E com essa régua de metal fui tentando deixar o formato mais uniforme possível. Como o biscuit tá seco, vocês vão ver que alguns vão ficar com marcações mesmo, linhas de junções, ó. E eu vou aproveitar dessas marcações para utilizá-las como textura da própria madeira. Afinal, troncos velhos são bem marcados, e às vezes até quebrados. Agora a gente já sabe, para fazer a textura vamos precisar molhar esse biscuit e depois passar ali a parte de alfinete ou qualquer outra coisa que você tenha que possa fazer a marcação. Então, além de fazer riscos, eu também fiz vários furinhos, também usei boleador para fazer furos mais profundos e fui fazendo o máximo de textura possível em toda a extensão do tronco e também dos galhos. Aqui tentando mostrar para vocês. Eu sei que é difícil de ver, né, as texturas no biscuit preto, mas é estratégico utilizar essa cor. Agora, na parte dos galhos, você pode entortar ele o máximo possível, fazer a parte mais acotovelada em alguns lugares e até entortar um pouquinho o biscuit, fazer tipo um entorce nele mesmo. Achei legal pegar uma parte desses galhos e juntar com aquele tronco maior,
Então, eu cortei ele, precisei utilizar a cola para poder colar, porque esse biscuit está bem duro. E para fazer a junção, eu peguei um boleador e fiquei apertando mesmo esse galho, fazendo várias marcações. Então, ao mesmo tempo que eu colei, eu já fiz a textura. Vou fazer um pouquinho mais de perto para vocês poderem ver direitinho. Coloquei o galho e a cola, ó, e fui apertando, fazendo várias bolinhas e marcando o biscuit. Cortei o galho, fiz algumas marcações e é o que a gente vai fazer agora. Depois que secou, a gente vai pegar, molhar um pouquinho aqui na parte do meio do tronco e fazer aquelas marcações circulares que tem dentro das árvores. Se o seu tronco estiver muito fino, você pode cortar ele para deixar ele mais retinho e poder fazer essas marcações. Agora vamos pintar. Escolha o tom de marrom que vocês preferem utilizar. Para facilitar a pintura, eu coloquei esse alfinete, gente, dentro dos troncos, para poder apoiar ele depois no isopor. Depois de um dia que o biscuit está secando, ele ainda está mole por dentro, você consegue enfiar um alfinete. Se tiver muito difícil, você corta um pedacinho, que vai ficar mais fácil de você fazer o alfinete entrar dentro do biscuit. Assim fica mais fácil de conseguir pintar todos os lados sem ter que ficar esperando a secagem para virar. Aqui eu já estou passando uma tonalidade mais clara de marrom, sempre utilizando aquela técnica do pincel mais seco. Misturei um pouquinho de ocre no meu marrom para dar uma tonalidade mais clara, mas com a secagem a gente sabe que esses tons vão mudar, né? Então é preciso observar. E aqui estão prontos os nossos troncos de árvores e galhos para enfeitar nosso cenário. A quinta e a última opção é fazer lápides. Como o nosso biscuit está enrijecido, eu tentei deixar ele o mais amassado possível, utilizando a madeira ou você pode utilizar qualquer superfície lisa. E com a tesoura eu vou fazer o formato da lápide. Cortei as laterais, vou cortar arredondado em cima e vou ajeitando ali com o dedo, ou às vezes até com um pouquinho de água, você pode ir ajeitando ele no formato que você quiser. Eu variei um pouquinho o formato das lápides aqui para vocês verem que com a tesoura é facinho de fazer formatos diferentes. E tentei aproveitar o resto do biscuit que a gente cortou. Fiz novamente as mesmas coisas para deixar bem retinho e cortei mais um pedacinho, uma lápide um pouquinho menor. Esses biscuits que sobraram a gente também vai aproveitar. Amassei de novo, tentei deixar o mais retinho possível e vou tentar agora fazer uma cruz para enfeitar ali as nossas lápides anteriores. Fiz uma cruz para colocar na parte de cima de uma lápide e uma outra cruz para poder colocar na parte do meio da outra lápide. Como o biscuit já está duro, é mais difícil de deixar aquele formato super perfeitinho, então leve em consideração que estamos fazendo algo um pouco mais rústico. Para fixar aquela outra cruz, eu vou colocar aqui um alfinete por dentro dela. Fiz um pouquinho de textura também na parte de dentro da cruz, só para ficar mais legal a pintura e dá para poder observar algumas diferenças. E fiz a mesma coisa na própria lápide. Passei um pouco de água, marquei algumas texturas para ficar bonitinho, fiz alguns arabescos para dar uma diferenciada nas lápides. Se você perceber que tá difícil e tá levantando umas casquinhas, fique sempre molhando. Isso vai te ajudar na hora de fazer a textura e também a deixar um acabamento melhor. Prontinho, agora eu vou esperar secar. Nessa cinza, observe que já tinha ali uma rachadura na massa. Eu aproveitei essa rachadura para poder fazer uma nova rachadura. Só que agora é justamente para deixar esse aspecto daquele túmulo que já está quebrando. A ideia de utilizar o biscuit ressecado é justamente aproveitar essas próprias marcações que o biscuit tem. A gente está fazendo coisas mais envelhecidas e rústicas, então elas não vão ter o acabamento liso e perfeito. Aqui estou tentando fazer com o alfinete o desenho de uma caveirinha. Dá pra ver que fica levantando o biscuit, né? Porque ele já tá bem sequinho. Então eu sempre vou ajustando ali com um cotonete, um pouquinho de água pra tirar essas rebarbinhas que ficam saindo do biscuit que a gente vai fazendo o desenho. Até deixar ele mais liso possível. Agora eu vou fazer um pouquinho de marcação nessa pedra. Com as texturas, você pode fazer com alfinete mesmo ou com escovinha. Eu vou fazer uns detalhes aqui para dar uma diferenciada, né? Então eu amassei um pouquinho a parte da lateral para dar uma levantadinha assim nessa parte do meio. E também reforcei as rachaduras, que conforme a gente foi mexendo elas foram sumindo. E aquela cruz, eu cortei a parte de baixo do alfinete e enfiei dentro da nossa outra lápide.
Agora é só a gente ir pra pintura. Claro, depois que tiver tudo seco, hein? Primeiro eu dei a base preta na nossa lápide cinza para ficar mais realçado os nossos desenhos e texturas. Eu utilizei o cinza profundo, mas vocês também podem utilizar o cinza lunar, que ele dá uma cor diferenciada bem bacana. Misturei com preto, claro, para dar aquela tonalidade mais escura que a gente sempre dá no início. E fiz isso em todas as lápides. Depois, claro, vocês já sabem, a gente foi dando os tons mais claros. E a cada tonalidade mais clara que você coloca, as nossas texturas ficam mais evidentes. Já na parte de fazer a iluminação, eu foquei mais na parte lateral da nossa lápide e também nas rachaduras que a gente tem ali no próprio biscuit, para dar aquela ideia de quebrado mesmo. E prontinho, aqui estão as nossas lápides. E aqui estão todas as possibilidades que a gente fez nesse vídeo com o biscuit duro. 5 possibilidades para vocês não jogarem fora. Uma possibilidade dos estilhaços é fazer aquele caminho de pedra. E agora você pode utilizar as dicas dos 2 vídeos para enfeitar os seus dioramas e os seus cenários ou bases, colocando todas essas decorações utilizando o biscuit que já estava seco e que você ia jogar fora. Outra dica é, quanto mais peças soltas você tiver, mais possibilidades você tem de ficar mudando as decorações e fazer diferentes temáticas para suas fotos. Use e abuse de todas as decorações. Não se esqueça que umas dessas bases a gente já fez aqui no canal, vai lá dar uma olhadinha nos vídeos, que agora você pode decorar elas. E aí, gostaram do vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Curte e compartilha aí, segue a Deia lá no Instagram, @meucantonerd. Dá um apoio pra gente crescer esse canal, fazer mais arte, mais coisas para as nossas coleções. Ainda vai sair bastante diorama grande aqui que ainda vou fazer. Só tô ainda produzindo os vídeos, vocês sabem que demora um pouco, né, pra fazer. Como aquele dos Cavaleiros do Zodíaco, então vai demorar um pouquinho, mas logo logo vai sair. Ah, e ó, tem um terceiro vídeo ainda, hein, de aproveitando o biscuit duro. Então assiste também, que vocês vão gostar bastante também desse próximo vídeo. É bem legal pra dar uma complementada bacana aí na nossa decoração. Vocês já devem ter visto que o biscuit, ele é bem diferente um do outro, né? Tem uns que são mais duros, outros são menos duros. No próximo a gente vai utilizar um biscuit muito ressecado. Então dá até pra utilizar esse tipo de biscuit. Então eu espero ver vocês lá no próximo vídeo. Um beijão! Beijo, Rô! Espero que você tenha gostado das lápides. Tchau, gente!